Lula escala Nelson Jobim para mediação com cúpula militar sobre eventual posse em 2023. Isso aí é manchete do Brasil de Fato. Generais teriam dito que nada impedirá o vencedor, seja qualquer um, né? Qualquer que seja ele, de assumir a cadeira no Palácio do Planalto. Vocês conseguem entender a gravidade desta manchete? Claro que para nós, o pessoal que acompanha aqui o canal e quem já está mais ou menos entendendo como a banda toca, isso não surpreende porque isso é mais do mesmo. Mas o que isso quer dizer? O que isso mostra? Mostra algo que a gente vem dizendo há muito tempo, que os militares continuam tutelando a República, que 64 não acabou. Aliás, 64 nem começou, né? A nossa República começa com um golpe militar e se a gente botar uma lupa, sempre os militares tutelaram a República, às vezes com mais intensidade, às vezes mais diretamente, às vezes com menos intensidade, às vezes menos diretamente, mas eles continuam tendo este papel de poder moderador. Não é possível que um candidato precise usar um ex-ministro, no caso o Nelson Jobim foi escalado pelo Lula para fazer, segundo a manchete, essa intermediação. Não é possível que o PT, que o Lula precise do Nelson Jobim para perguntar para os milicos se os milicos vão deixar o Lula tomar posse. Que democracia é essa? Né? Bom, uma democracia burguesa, abaixo da linha do Equador, tutelada historicamente pelos militares. Porque os militares, e isso nós temos que ter também bastante segurança para interpretar dessa forma, eles são o braço armado do Estado a serviço da classe burguesa. Ao sul do Equador, eles são um pouco mais que isso. Eles são os interventores diretos que fazem a articulação das burguesias locais e internacionais que submetem países às suas áreas de influência. No caso do Brasil, por exemplo. Então, os nossos militares, eles estão lá para defender os interesses da nossa burguesia e também os interesses da nossa burguesia em consonância com os interesses da burguesia imperialista, da burguesia ligada aos Estados Unidos. Por isso, essa subserviência, por isso essa necessidade de manter o Brasil como exportador de matéria-prima, exportador de commodities e consumidor de produto industrializado. Então o Brasil continua sendo aquilo que ele era desde a colônia. Exportador de matéria-prima, consumidor de industrializado. Ou seja, fornecedor de matéria-prima, mercado consumidor. É isso, esse é o nosso destino. E as nossas Forças Armadas fazem este papel de manter esta ordem de coisas. Porque uma das coisas que eles sustentam com muita firmeza é a hierarquia, e eles respeitam os seus superiores. A questão é que os seus superiores são da escola de guerra dos Estados Unidos. Que influencia a nossa escola superior de guerra há muito tempo. E eu quero colocar aqui um videozinho, tá? Eu quero colocar aqui um videozinho que ajuda a ilustrar o que eu estou dizendo e ajuda a demonstrar como que funciona a mentalidade, tá? Do nosso oficialato, tá? Do nosso oficialato. Este senhor que vocês estão vendo aí, ele é o presidente do Superior Tribunal Militar, correto? O Superior Tribunal Militar é uma excrescência que só deixa evidente que a ditadura não acabou. Que faz com que os nossos militares sejam inimputáveis. Na prática, gente, os nossos militares têm uma justiça própria. Eles têm literalmente superpoderes, porque eles estão fora da jurisdição que todos os outros brasileiros se encontram. Então, se a lei é igual para todo mundo, ela não é igual para os militares, porque os militares têm a sua própria justiça. E eles são, nesse sentido, extremamente corporativistas. Corporativistas, porque eles têm super salários, pouco trabalho,
se arvoram de uma responsabilidade que eles não têm condições de ter e, portanto, têm opiniões rigorosamente, completamente deslocadas da realidade. Vivem num mundo paralelo da Guerra Fria, do macartismo, da ameaça comunista. Esses são, majoritariamente, os responsáveis pela organização da justiça militar. Esses são, majoritariamente, os responsáveis pela participação militar no governo Bolsonaro. Vejam o que diz este senhor e vejam o tamanho da insensibilidade e o tamanho do deslocamento da realidade. Tivemos aí alguns comentários contra o nosso tribunal. O que ele está chamando de comentários foi a divulgação de áudios revelando as torturas do período da ditadura militar. Veja, não são comentários, não são ilações, não são boatos. São provas de uma conduta repugnante, desprezível, que os nossos militares fingem que não existiu. Porque eles negam, gente. Não todos, evidentemente, nós temos bons militares. Mas, infelizmente, nas altas cúpulas, sobretudo daquelas envolvidas no governo de Jair Bolsonaro, majoritariamente, nós temos militares dessa estirpe. Negacionistas, alienados, desconectados da realidade, golpistas, arrogantes, como esse senhor. O contra, né, a justiça militar, de uma maneira geral, o Coronel Campos, que é o nosso ASCOM, me passou tudo que aconteceu. Somos absolutamente transparentes nos nossos julgamentos. Então, aquilo aí, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem. Importante esse ponto. A gente já sabe os motivos. Quais os motivos, cara pálida? Quais os motivos da gente querer demonstrar o papel que vocês sempre exerceram na República? Quais os motivos da gente querer revelar a tortura da ditadura, os crimes da ditadura, os assassinatos da ditadura? Você sabia, senhor presidente, que muitos parentes dos mortos assassinados pela ditadura não puderam enterrar os seus entes? Até hoje não puderam resolver da melhor maneira o seu luto? Tiveram pessoas tiradas dos seios de suas famílias de maneira arbitrária em meio a uma política de terror de Estado, foram assassinados, torturados, destruíram vidas não só das pessoas que morreram, mas das famílias inteiras dessas pessoas, provocando uma celeuma em gerações. E o senhor diz que sabe os motivos. Que motivos que o senhor acha que são os responsáveis por essa divulgação? Por exemplo, o filho do senhor presidente, que também é deputado, alegou que a Miriam Leitão, jornalista do Globo, não teria provas da tortura que sofreu. Colocou em dúvidas. E é nesse contexto que surgem essas revelações, para deixar ainda mais evidente que essa era, sim, uma prática corriqueira de Estado, dessa ditadura que nós não podemos esquecer. Enquanto que os militares fazem questão de esquecer, nós, classe trabalhadora do Brasil, tem o dever de jamais permitir que se esqueça, para que jamais possa se repetir. Mas ela tem que acabar de fato, e para que ela acabe de fato, uma das coisas que tem que acabar é o Tribunal Militar. A gente tem que mandar de volta os militares para as suas casernas, para que lá eles fiquem, para que eles não se metam na política. Mas para que isso de fato aconteça, a gente tem que ter um governo de fato popular, que tenha uma articulação permanente com a classe trabalhadora organizada, para que a classe trabalhadora
esteja em condição de reivindicar isso, mas não apenas de pedir, mas no sentido de exigir que isso aconteça. Tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente, por várias direções, querendo atingir. Ele está falando, né, dos outros escândalos que também foram divulgados, né? Compra de Viagra, compra de próteses penianas, né? Quer dizer, então, além de se considerarem acima do bem e do mal, além de terem superpoderes, porque afinal de contas não estão submetidos à justiça dos comuns, além de serem inimputáveis, além de terem super salários, super privilégios e além de praticamente não trabalharem, vamos falar no português bem claro, né? Essa turma não quer ter sua imagem abalada, quer dizer, não se pode nem revelar suas falcatruas, seus crimes, seus eventuais casos de corrupção. Não, a gente não pode revelar nada, tem que ficar apenas admirando essa super casta, né, de senhores de cabeças brancas, desconectados da realidade, paranoicos de um mundo que não existe, de uma ameaça comunista que não existe, paranoicos, tutelando a República, tendo que ser consultados por candidato para saber se, olha, se eu ganhar eu posso assumir, que é o que o Lula fez, é isso. Mas piora. Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e, sem dúvida, nós que somos quem cuida da disciplina, hierarquia, que são nossos pilares, nossas forças. O que disse que vocês têm que cuidar? Onde é que está escrito que vocês cuidam? E outra, vocês não cuidam nem do próprio campinho. Nem do próprio campinho. É escândalo, mais escândalo. É picanha, é leite condensado, é prótese peniana, é Viagra, é uma justiça que, se tem uma coisa que a justiça militar não é transparente. Ninguém sabe o que essas pessoas fazem. Como é que uma turma que não tem mandato, que não representa ninguém a não ser a si próprio, vai ser a responsável por manter o Estado, por tutelar o Estado? Que legitimidade tem? Que capacidade técnica tem para isso? Que moral tem? E, no entanto, ninguém tem coragem de chegar e colocar um basta nesse tipo de situação. Porque não é apenas uma questão de coragem, né? É uma questão de coragem para liderar um processo que faça do povo um agente político determinante que imponha essa situação. Mas isso, minha gente, infelizmente, desculpa dizer aqui, não é passível de acontecer dentro da democracia burguesa, ainda mais ao sul do Equador. Aqui nós temos que lidar com as Forças Armadas como inimigos de classe, tá? E nós temos que atuar no sentido de persuadir os praças, de convencer as bases militares e criar movimentos internos, não só nesse flanco, mas também nesse flanco de movimentos internos para desestabilizar, né, a forma como essa turma se articula. Nós temos que levar consciência política para os nossos praças e para as nossas polícias militares, que também tem uma influência grande daquilo que é discutido entre os militares que não são policiais. Nós temos que avançar no processo de politização para que o praça, para que o policial militar se perceba enquanto classe trabalhadora. Porque a partir do momento que a gente consegue avançar neste processo, a gente começa a criar aliados dentro dessas estruturas que são tão nocivas. A gente tem que pensar que o Brasil passou por uma modernização, ainda que o final não seja aquele que a gente gostaria, quando praças começaram a se politizar lá na década de 20 com o movimento tenentista. Foi desse movimento, por exemplo, que vai surgir figuras como Luiz Carlos Prestes, um dos maiores comunistas que nós já tivemos no Brasil.
É deste movimento que vai surgir Carlos Lamarca. Então vejam, é possível sim politizarmos militares. É possível sim disputarmos, mas nós temos que fazer com que praças e policiais militares se percebam enquanto classe trabalhadora. E se percebam, portanto, como inimigos do oficialato. Como inimigos dessa parte superior da casta que é hierarquicamente subordinada à Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos. Como são, de fato, os nossos militares, que nem para ser nacionalistas servem. Armadas. Não tem uma resposta nenhuma para dar. Simplesmente ignoramos. Tá vendo? Ele está dizendo que não tem resposta nenhuma para dar. Nós ignoramos. Eles ignoram a tortura, os crimes que eles mesmos cometeram. Eles não assumem os próprios BOs, são vestidos de uma arrogância, explodiram o país, deixaram o país em frangalhos, superinflação, mega dívida externa, infraestrutura colapsada, um saldo de corrupção estrutural em todos os níveis da nação, além do que impediram o desenvolvimento da intensidade da democracia burguesa no Brasil, de modo que até hoje o brasileiro vota mal mesmo para padrões da democracia burguesa. A gente não teve nada a se aproveitar da ditadura militar. Nada. Nada. Rigorosamente nada. Tudo que eles gostam de dizer que fizeram é falso. Milagre econômico custeado com dívida. A suposta idoneidade é falsa. Obras superfaturadas em todo o período. Além do que, entregaram o país em frangalhos, saíram envergonhados da destruição que promoveram, tamanha sua incompetência. E se alguém tem dúvida da incompetência militar, basta olhar para o governo de Jair Bolsonaro. 8.000 militares no governo produziram o pior governo da história do Brasil. O governo de Jair Bolsonaro, essencialmente, foi um governo militar. Ele teve um núcleo econômico, simbolizado pela equipe do Paulo Guedes, que foi a Faria Lima dentro do governo. E, aliás, isso é comum nos governos militares, mesmo lá da ditadura de 64, sempre teve uma ala tecnocrata comandada pelo mercado, uma vez que a ditadura não foi só militar, né, gente? Ela foi civil-militar. E os civis envolvidos eram os tecnocratas responsáveis, tá? Aqueles que vão originar depois os Faria Limers. Então, tirando essa ala tecnocrata Faria Lima, simbolizada por Paulo Guedes e sua turma, todo o restante do governo foi tocado essencialmente por militares. Todas as áreas mais sensíveis. Bolsonaro foi um figurante, foi o Relações Públicas, o para-raio, o desviador de foco, o bufão, o palhaço, chamem do jeito que quiser. Ele foi o agente político, mas quem carregou o piano do governo e produziu a tragédia humanitária que foi esse governo foram os militares. Porque é isso que eles fazem quando eles participam do governo. Eles fizeram isso na ditadura e agora fizeram de novo. Tem que ficar muito claro isso. Tem que ficar evidente isso. Uma notícia tendenciosa, daquela que nós sabemos o motivo, né? Então... Ele está insistindo no motivo, e eu vou fazer um gancho com um outro vídeo que eu vou mostrar depois, porque eu estou pressentindo que está sendo armada uma desculpa, uma tentativa de golpe, um novo plano Cohen. Né? Para quem não sabe, bota no Google aí também, dedinho dos militares organizando um autogolpe. Né? E é mais ou menos isso que eu estou aqui defendendo, que pode estar nos planos de setores militares mais alinhados ao bolsonarismo. Porque, veja, o Bolsonaro tentou um golpe militar lá no 7 de setembro. E ele tinha apoio de setores militares, de oficiais. O que ele não teve foi apoio suficiente. Ele pode ainda estar tentando conquistar o apoio que, à época, lhe faltou. Não é descartada a possibilidade por completo de uma intervenção soft. Mas eu não vou adiantar o assunto, eu vou deixar ele terminar aqui. Aconteceu aí durante a Páscoa,
garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Não estragou a dele, né? Não estragou a dele. Agora imagina para quem teve um parente torturado, desaparecido e morto pela ditadura, quando escutou esses áudios, quando revirou esse baú, com certeza estragou a Páscoa de muita gente, viu? Com certeza. A sua não estragou, né? Porque a sua arrogância não lhe deixa perceber o tamanho do seu rabo preso, das suas contas a pagar enquanto representante da turma que fez isso, que provocou tanta desgraça, tanta destruição, tanta morte. Mas eu tenho certeza que os parentes das vítimas, esses estão por aí, diferente do que o Mourão falou, já estão tudo morto. Já estão tudo morto, mas os seus herdeiros estão aí. E principalmente os parentes das vítimas estão aí. E eles merecem, sim, que seja feita uma reparação. E não só eles, todos nós. Porque quem não digere bem os problemas do passado, mantém esses problemas no presente, e é o nosso caso. Um dos motivos da gente ter essa casta intocada de super pessoas acima do bem e do mal, fora da lei, tutelando a República, um dos motivos foi justamente a forma como nós resolvemos os problemas causados pelos militares sem colocá-los no seu devido lugar, sem culpabilizá-los, sem responsabilizá-los. A gente jamais passou a borracha na nossa história da maneira que deveria ser feito. Por isso que tantos militares ainda negam a ditadura, ainda negam o horror, ainda negam os crimes e ainda sustentam a história estapafúrdia de que havia uma ameaça comunista que precisava ser combatida, quando o que eles fizeram foi tão somente produzir um golpe de Estado a fim de garantir interesses que nem nacionais eram. Porque nem para ser nacionalista esses inúteis prestam. Eu garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Apenas a gente fica incomodado que vira e mexe, vem, não tem nada para buscar. Hoje vão buscar em passado, rebuscar o passado, agora vão rebuscar o passado, só varrem um lado, não varrem o outro. E é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso, né? Então, deixa para lá. Deixa pra lá, né? Já estão acostumados com isso. Eu não sei qual é o outro lado que tem que varrer na cabeça desse senhor aí. Eu não consigo compreender, assim, em que mundo vivem, né? Mas a história, ela vai ficando mais cheia de pormenores. E eu vou mostrar agora um outro videozinho que vai de encontro com o que eu vou falar depois, tá? Ao encontro, melhor. Das Forças Armadas sobre o sistema, que conclusões ou que informações pode ser tirado dali. E, em segundo lugar, se você não acha curioso, no mínimo coincidência demais, que neste momento em que as Forças Armadas são chamadas a fazer esse papel de uma espécie de fiscalização ou acompanhamento, começa uma campanha de demonização, de ataque sistemático às Forças Armadas nos canais de comunicação de esquerda. Cada dia tem uma notícia diferente, atacando por um aspecto diferente as Forças Armadas. Não parece uma preparação para desacreditar aqueles que estão sendo utilizados como única forma de fiscalização externa desse sistema eleitoral? Eu tenho certeza disso, Salles. Eu presenciei como relator da PEC do voto impresso o modus operandi do Tribunal Superior Eleitoral. Ele sim, através de manipulação das informações, através de fake news, através de tentativa de influenciar o parlamento, na tentativa de impedir o debate, não apenas do parlamento, mas para toda a sociedade. Esse foi o modus operandi do TSE. É por isso que eu não tenho a menor dúvida de que esse ataque sistemático que o Exército tem sofrido nessas últimas semanas é algo planejado e coordenado de dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho acompanhado o trabalho do Exército nessa fiscalização através da Comissão de Transparência das Eleições, que foi uma comissão criada pelo próprio ministro Barroso após a derrota do voto impresso e, portanto, quando ele criou essa comissão, ele convidou as das Forças Armadas. Vocês entenderam o que eles estão sugerindo ali? Bom, ali nós estamos vendo o Esgoto News, né, que é o Jovem Pan News. E a gente viu ali o ex-ministro Salles, do Bolsonaro, levantando uma lebre, dizendo, olha,
esses ataques aí, será que não é porque o exército que vai fiscalizar as eleições? Vejam, o Bolsonaro e sua trupe insistem na lisura das eleições, ou falta de lisura das eleições. Isso é um discurso que permaneceu ao longo dos 4 anos. É o único cara que ganhou as eleições e questionou o resultado das eleições, pelo menos nas últimas décadas aqui no Brasil. E o que ele está preparando ali? E vejam a resposta. Vejam a resposta. O fato de serem divulgados escândalos relacionados às Forças Armadas, compra de Viagra, compra de próteses penianas, divulgação de áudios da tortura. Isso é para descreditar, sobretudo o Exército, que vai fazer a fiscalização das eleições. Por quê? Porque a própria justiça quer roubar nas eleições. Isso é algo articulado de dentro do Superior Tribunal Eleitoral. E aí você junta isso com o discurso do velho da cabeça branca lá, cheio de estrela no peito do militar, do Superior Tribunal Militar, dizendo, a gente sabe por quê, quando e por que tá vindo agora. Estão vendo que é um discurso que casa? Tá vindo agora, a gente sabe por quê. Porque a gente vai fiscalizar as eleições. Há, sim, a chance de termos uma interferência dos militares no processo eleitoral. Ainda mais porque eles têm esta prerrogativa de fiscalizar as eleições. Eles distribuem as urnas, levam as urnas para muitos lugares inacessíveis, ficam em contatos com essas urnas. Eles vão ser uma força que é capaz de influenciar no que está sendo depositado nas urnas, o que vai ser escrutinado depois a partir dos resultados depositados nas urnas. Eu não estou dizendo que necessariamente isso vai acontecer, mas o que eu estou aqui sustentando é que o Bolsonaro ainda acredita que pode conseguir manipular as Forças Armadas nesse sentido, para que aconteça essa manipulação nas eleições. A questão é se ele vai ter força suficiente dentro dos militares para fazer isso, mas que ele almeja isso, eu não tenho a menor dúvida. E para se proteger, é possível que muitos militares comprem isso, porque vejam, eles são os responsáveis por esse governo, que é um governo acusado de corrupção todos os dias. Todos os dias. Ora, se o Bolsonaro perde, que garantias essa turma tem que os seus crimes não vão ser investigados? Diante disso, é perfeitamente possível a gente imaginar que eles procurem se proteger. E eles vão ter o poder de cuidar das eleições. E agora já vem lançando esse discurso. Um discurso que parece que já é jogada ensaiada. É assim, gente. Não tem escrúpulo. Saca? Por isso que a gente tem que desconstruir esse discurso liberal de crença nas instituições. Que instituição que está funcionando? Olha o escárnio que é o caso da investigação do assassinato político da Marielle Franco. Olha o escárnio que é o processo de investigação de desvio de dinheiro público no gabinete do Flávio Bolsonaro e no gabinete do Bolsonaro, o esquema que a gente conhece como as rachadinhas. Nada acontece, é feijoada. Nessa semana a gente viu, por exemplo, a justiça acatando a acusação contra um professor que estava apenas exercendo a sua liberdade de cátedra. A classe dos professores, que é uma classe tão atacada por essa ideologia. Então, que instituição que está funcionando? Então, se já está desse jeito, se há 4 anos atrás a gente viu Lula ser preso sem motivo algum, simplesmente para pavimentar a chegada do Bolsonaro ao poder, por que agora, que não há mais como manter o Lula fora da jogada, eles não vão influenciar o resultado das eleições diante de uma eventual derrota? Que garantia nós temos? Nós não temos garantia nenhuma, gente. Não, nós temos esperança, mas essa esperança parece que a gente está simplesmente delegando a ações que não são nossas. Nós temos que nos tornar protagonista neste processo, porque senão a gente vai ficar sempre refém das ações de outros.
Enquanto isso, é reforma trabalhista, reforma da Previdência, precarização do trabalho, diminuição da renda, é aumento do desemprego, são privatizações, é aumento do custo de vida. Nós não podemos resistir tacitamente a uma força tão grande. Nós temos que nos unir e exigir as coisas. Vejam só um exemplo de negacionismo, tá? Isso aqui, eu peguei uma compilação também da internet, tá? Roteirices Podcast é que tá assinando. Ele faz uma compilaçãozinha aqui que eu acho que ajuda a ilustrar isso que eu tô falando, esse negacionismo, porque esses militares que hoje estão entre os que estão no governo e são parte dos oficiais responsáveis pela administração das nossas Forças Armadas, têm em comum, muitos deles, essa mentalidade que a gente vai ver aqui. Por exemplo, a começar pelo Mourão. O que? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá. Não considero que tenha havido a ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram... Isso devia ser proibido, saca? Um cara desses, quando diz, não considero que tenha havido uma ditadura. Tinha que ser possível, depois de ouvir uma frase dessa, de ter essa frase gravada, que alguém levantasse e desse voz de prisão pra ele. Isso deveria ser assim. No mundo ideal isso seria assim. Como tu vai dizer que não teve ditadura? É a mesma coisa que você dizer que não existe gravidade, que a Terra é plana, que vacinas causam doenças. É a mesma coisa. Mas esses caras acreditam nesse tipo de coisa. Exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado... Exceções dos dois lados, sabe? Da onde? Isso é uma coisa absurda. Quantos militares foram torturados até a morte? Quantos militares foram torturados e desaparecidos? Tem dos dois lados alguma coisa? Havia algum tipo de ameaça que justificasse a força utilizada por décadas no Brasil? Gente, o Brasil, na ditadura militar, chegou a ter escola de tortura. Pesquisem aí quem foi Daniel Mitrione. Tá? Cara que foi treinado pelos americanos para vir para a América do Sul, ensinar os militares da Argentina, do Brasil, enfim, das ditaduras que eles ajudaram a implantar, a torturar. Não foi só o Ustra, que já vai aparecer aí falando. Era isso. Chegou um ponto, gente, por exemplo, na época lá do atentado do Rio Centro, que os grupos de esquerda já estavam tão desarticulados pela violência da ditadura que os aparatos repressivos não tinham mais a quem repreender e estavam com medo de perderem os seus empregos, suas gratificações, seus FGs, por falta de pessoas a serem torturadas. Então eles estavam plantando situações para justificar a sua própria existência. A mais icônica foi a bomba que explodiu no colo do sargento lá no estacionamento do Rio Centro. Quando ele estava lá a plantar um atentado para poder acusar extremistas a fim de justificar o próprio trabalho desses grupos de polícia política. É disso, eu sou obrigado a me indignar diante desse tipo de situação. De ver uma fala dessa de um cidadão que depois de dizer isso tinha que ser algemado e preso. A época da história de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? Talvez muitas pessoas não estariam aqui. Porra, mas muitas pessoas não estão aqui porque vocês mataram, cacete. Ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito de... Tá vendo o macartismo? Tá vendo o anticomunismo? Eram tempos de Guerra Fria, quer dizer, era o discurso da Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos vendido para essa turma. Pros que antecederam essa turma que tá aí hoje. Que são os caras que eram jovens na época, que foram feitas essas barbaridades e já estavam entre os militares. Agora estão aí de cabeça branca, repetindo as mesmas baboseiras daquela época, que na época já não faziam sentido e hoje muito menos. Direito de não repetir. Então, nossa... Esse é o Ustra. Esse é o cara que a ficha criminal dele, de crimes contra a humanidade, tem quilômetros. Isso é uma das criaturas mais abjetas que o Brasil já produziu. O cara homenageado pelo Bolsonaro, que quando homenageou esse cara, também deveria ter sido preso na hora.
Na hora. Porque equivale a chegar no parlamento e homenagear o Hitler. É chegar no parlamento alemão e homenagear o Hitler. Foi o que o Bolsonaro fez homenageando esse cara. Com um monte de assassinatos brutais nas costas de inocentes. Só foram torturados inocentes. Esse papo de só quem era perseguido pela ditadura era criminoso, isso é a maior mentira. Professores, sindicalistas, políticos. As próprias gravações revelam, essas que surgiram essa semana, que os militares sabiam que estavam perseguindo pessoas que eles não tinham provas para estar perseguindo. Mas como canalhas que sempre foram, continuaram para sustentar uma narrativa que interessava para os manter no poder. E para constituir essa rede gigantesca de privilégios que eles construíram lá, mas que carregam até hoje. Como tribunal militar, como super salários, como praticamente não ter que trabalhar, como se aposentar super jovem. Saca? A gente fala, às vezes, porque lá na Inglaterra eles sustentam a família real no luxo. Nós temos a nossa família real, que são os militares. O que a gente gasta para sustentar lá os Bragança é troco de pinga, perto do que a gente gasta para sustentar esses inúteis, que só servem para dar golpe, para atrapalhar o processo democrático, para destruir, para enterrar a nação, porque nem nacionalistas se prestam a ser. Conscientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos dando um golpe para preservar a democracia. Não, vocês estavam lutando, tá? Seu cadáver moribundo, tá? Vocês estavam lutando para manter seus privilégios, para ter poder político. Só para isso. Pensando no seu umbigo e o Brasil que se exploda. E foi literalmente o que vocês fizeram. Ajeitaram as suas carreiras, os seus cargos, os seus postos, e o Brasil literalmente saiu destruído, devastado pela incompetência de vocês. lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse num enorme cupão. Se não fosse a nossa luta, se nós não os tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Viu? É isso que eu estou dizendo. Nós temos que depurar dentro das Forças Armadas essas coisas para que esse tipo de discurso desse cara, do Braga Neto, do Mourão, não se repitam, né? Aí tem o Bolsonaro homenageando aqueles truquistas. Ele tinha que ser preso imediatamente depois de proferir esse discurso. Eu vou até baixar aqui porque ninguém merece nem ouvir o que esse energúmeno está dizendo aí. Veja, ele tinha que ser preso, cara. Tinha que ser preso. O cara que vai lá e homenageia o Ustra, ele tem que ser preso imediatamente. Não é o coronel Carlos Alberto Mirante Ustra. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. Isso é verdade. O Exército Brasileiro junto contigo. que assumiu Banco dos o Réus. presidente da República a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal de... Os nazistas também estavam cumprindo ordens.